O Fernando Schiller já está conosco. Oi, Schiller, bom dia. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Thaís? Prazer falar com vocês, ouvintes. Tudo Bom bem? dia. Tá em Porto Alegre ou já está em São Paulo, Schiller? Estou em São Paulo, né? Está em São Hoje de Paulo. tarde vamos estar aí na Band, ao vivo, aí, comentando os resultados, até de noite, vamos estar aí. Isso é por isso que talvez de repente foi votar cedo, tal, enfim. Mas eu também justifiquei aqui ao vivo, inclusive, a minha ausência, porque meu título ainda é do Rio de Janeiro. Schiller, a gente tem alguns assuntos a tratar. Thaís quer fazer pergunta também, mas eu vou começar de um jeito que talvez seja aqui um pouco inesperado, mas enfim, vamos lá. Notícia, né? A gente tá falando que o dia da eleição tá tranquilo, sem inclusive santinho na rua, que é crime eleitoral, sem boca de urna, pelo menos por enquanto, que é crime eleitoral. Então a gente costuma dizer que o processo eleitoral no Brasil é tranquilo, é rápido, é fácil, só que 14 candidatos foram assassinados nessas eleições. 13 candidatos a vereador e um candidato a prefeito, e alguns outros casos que a gente sabe de tentativa de assassinato também. Eu me lembro daquele Zico Bacana, candidato a vereador no Rio de Janeiro, que não foi eleito. Foi um que acabou não sendo... não morrendo, enfim, ainda bem, a partir de uma tentativa de assassinato. Eu preciso verificar se esse número é crescente. Mas é uma coisa meio que chocante quando a gente coloca os números juntos. Nós estamos falando de quanto? 45 dias de prazo de eleição? 15, 14 candidatos assassinados? Acho que a gente precisa olhar um pouquinho para esse aspecto também, né, Schiller? Não tenha dúvida. O Brasil tem um histórico de violência política, né? Você teve muita concentração no Rio de Janeiro, né? Historicamente. A gente tem que avaliar exatamente agora, ao final da eleição, de onde é que vieram todos esses crimes, né? E quais os motivos. Aí você tem rixa política local, você tem envolvimento de tráfico de drogas, você tem problemas inclusive de natureza familiar, né? Você tem vingança, enfim, você tem N fatores que acabam levando a esse tipo, ou digamos assim, o debate chega num nível que passa muito longe da questão pessoal e aí vai, e aí termina num processo como esse. Quer dizer, você tem, evidentemente, um país enorme, você tem mais de 500 mil de candidatos a vereador, né? Então, quer dizer, tem que ver essa escala também, mas verificar onde é que se concentra isso, né? Exatamente tem a ver com esses três fatores, historicamente, que mais determinam, quer dizer, é a rixa familiar, as disputas locais que ultrapassam qualquer limite da civilidade, né? Financiamento, tráfico, milícia, enfim, que acabam determinando essa violência. Nós fugimos esse ano da linha, né? O Brasil tem um histórico de violência esse ano, por incrível que pareça. Quer dizer, a gente imaginava que nesse ano seria diferente. Você tem pandemia, não teve um conflito ideológico tão aceso na sociedade, mas você tem essa situação de violência que vai ter que ser muito bem analisada e certamente vai chamar a atenção de órgãos internacionais, porque é muito primitivo para um país com uma grande democracia como o Brasil ter esse nível de mortes, assassinatos nas eleições. Bem, Schiller, eu estava dando uma olhada aqui nas cidades do estado de São Paulo que tem segundo turno, são elas: Bauru, Campinas, Diadema, Franca, Guarulhos, Limeira, Mauá, Mogi das Cruzes, Piracicaba, Praia Grande, Ribeirão Preto, São Vicente, Sorocaba, Taboão da Serra e Taubaté, além, é claro, da capital São Paulo. Quando a gente olha aqui nos candidatos que estão no segundo turno, no estado de São Paulo, em boa parte dessas cidades, que tem mais de 200 mil eleitores, há a presença de candidatos do PSDB. Há também aqui uma presença grande de candidatos do PSD no interior de São Paulo e alguma presença de outros partidos também, que em termos de quadro eleitoral dos partidos, com o que a gente tem até agora no primeiro turno e as tendências do segundo turno, qual é o quadro que você traça a partir de amanhã, hein, Schiller? Bom, nós temos 57 cidades com o segundo turno, cidades com mais de 200 mil habitantes, mesmo número, é curioso, né? Mesmo número de 2016 segundo turno. Quer dizer, o partido que mais disputa desse conjunto é o PT. A gente falou tanto aqui no declínio do PT em termos de números no país, mas se a gente pegar esse extrato de cidades com mais de 200 mil habitantes, que tem segundo turno, o PT tem 15 disputas. Né? Depois vem o PSDB com 14 disputas, e aí você tem MDB, PSD, você vai vindo para os demais partidos. Né?
Bom, São Paulo tem um fator óbvio, que é o peso do governador João Dória, o peso do PSDB, que é um partido muito bem situado, né, enraizado no interior de São Paulo, né, mas com disputas muito duras. Por exemplo, Duarte Nogueira lá em Ribeirão Preto, quer dizer, que é um candidato à reeleição, e foi o candidato que mais recebeu apoios no segundo turno. Isso é uma pesquisa interessante mostrando os candidatos que mais buscaram apoios. Não por acaso são partidos mais ao centro, né? O partido que mais conseguiu arrebanhar apoios foi o MDB, né? Com 23 apoios agora no segundo turno, né? Então, assim, isso reflete. O que essa eleição é a eleição da dispersão partidária. Só para dar um dado para você, nós temos 18 eleições em segundo turno nas capitais, né? Mas aí você tem 17 partidos disputando. Você tem uma quantidade muito grande de partidos disputando, quer dizer, e é quase difícil você estabelecer um mapa partidário de quem sai melhor, quem não sai melhor. Inclusive, um outro dado que a mim chama atenção, e muitas vezes sai distorcido na mídia, não aqui na Band, mas sai distorcido, que é o seguinte: o Democratas cresceu para mais de 400, 450 prefeitos, o PSD cresceu para... Esses partidos cresceram antes das eleições, né? Porque eles cresceram na janela partidária, cresceram no troca-troca, consolidaram essa posição nas eleições. É diferente, não é um crescimento puramente eleitoral, né? Você teve, em alguns casos, crescimento, número de votos, talvez o mais expressivo foi do PSD. O primeiro turno chegou a 10 milhões de votos, muito perto do PSDB e do MDB, mas a gente não tem o quadro, obviamente, nós vai ter amanhã o quadro do segundo turno. Então, é a eleição da dispersão partidária, né? Mas, digamos assim, há alguns destaques nacionais. Eu diria assim, amanhã o que a gente vai analisar? O que aconteceu em algumas cidades que têm projeção nacional, que são simbólicas dessa eleição, né? Na minha visão, quer dizer, que são as cidades onde você tem um conflito político mais aberto, tem um conflito ideológico, de certa maneira, né? Então você tem isso claramente em Recife, né? Com a disputa entre o João Campos e a Marília Reis. Você tem isso em Fortaleza, porque ali você tem uma disputa entre a família do Ciro Gomes, né, e um candidato que tinha apoio maior ou menor, mais ou menos velado do presidente Bolsonaro. Então tem um conflito entre o José Sarto e o capitão Wagner, né? Você tem Vitória, uma eleição que tem um delegado Pasolini, não é? O João Coser, que tem um perfil, digamos, de oposição política, que tem, portanto, uma projeção nacional. E tem a eleição em Porto Alegre, muito equilibrada, né? Para alguns até meio surpreendente, a mim não surpreende, realmente é uma disputa muito acirrada em Porto Alegre. E por quê? Porque ali você tem uma candidata que foi candidata a vice-presidente, né? A chapa do Haddad, que é a Manuela Dávila, e que é uma expressão nacional da esquerda, jovem, etc., que se ganhar, dá um tom diferente, né, para essa avaliação do segundo turno. Isso para não dizer de São Paulo, que é óbvio, né? São Paulo define, eu diria assim, muito da avaliação que a gente vai fazer pelo simbolismo, pelo tamanho da cidade, né? Fora isso, você vai ter esse mapa da dispersão partidária entre os grandes partidos, né? E aqui, só para fechar essa análise, é o seguinte: grandes partidos não significa necessariamente muita coisa no Brasil, né? Porque se eu digo assim que o PP tem 682 prefeitos, não significa que o PP vai ter candidato, que o PP consiga unidade, que tem algum programa, que tem alguma coesão. Você vai ver que é na verdade, uma grande federação de lideranças regionais, né, que não necessariamente funcionam como um partido, no sentido tradicional, no sentido de algum nível de coesão, de consistência, né, que é o quadro geral dos chamados partidos tradicionais aí no Brasil. Então, Schiller, quando o Quente Sinal vai marcando 9 horas, é nesse ponto que eu queria levantar para a sua análise alguns aspectos. PSD, por exemplo, um partido que é liderado pelo ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro Gilberto Kassab, e que nasceu há pouco tempo, inclusive há alguns anos, com inclusive aquela frase que foi falada por ele mesmo, né, no lançamento do partido, e daí meio que virou até um estigma para o partido. Não é nem de esquerda e nem de direita. O próprio MDB, né, que ele nasce como uma confederação dos contra a arena, né? Ou era partido a favor ou era partido contra. O MDB vem, inclusive está usando o mesmo nome com o que surgiu, né, do período da ditadura militar, e ele era o partido contrário ao governo, o único. E você tem outros partidos com essa característica que você chamou, né, de federação de lideranças. É a reconstrução desses partidos como força política ou não? Mesmo nesse
processo todo de negação da política, eles continuaram lá firmes e meio quietinhos no interior, principalmente no interior do país? Olha, Eduardo, é um conjunto de fatores. Primeiro, são partidos que souberam jogar o jogo, né? Então, utilizaram muito bem o fundo eleitoral, utilizaram muito bem a janela partidária, fizeram um trabalho literalmente, vou usar uma palavra que talvez seja um pouco forte, de cooptação, né? Mas pode ser de convencimento, de sedução, a gente pode usar a palavra que a gente quiser, mas o fato é que ofereceram a sigla, a gente diz oferecemos a sigla. Interessante isso, né? Quer dizer, então não é um partido, é uma sigla. A gente entrevistou, por exemplo, o Rafael Greca ali no Canal Livre, dias atrás, logo depois do primeiro turno, e a pergunta era: qual é a sua visão do Democratas? Ele está no Democratas, né? O prefeito de Curitiba, uma cidade importante, uma vitória acachapante, 60% arredondando, né? Bom, qual é a visão do Democratas? A resposta dele: é ótimo, porque ele me dá total liberdade. Significa que o meu partido é Curitiba, né? Então, quer dizer, é muito mais uma legenda do que propriamente um partido, certo? Henrique Meirelles foi candidato pelo MDB há 2 anos atrás a presidente da República, não tinha um apoio fechado do MDB, mais de 1.000 prefeitos no país, é uma enorme máquina política. O problema é fazer essa máquina funcionar, né? Então, eu diria assim, alguns chamavam no passado de partido Bold, né? E tinha um pouco essa característica. Entra todo mundo, não é nem de esquerda nem de direita, não tem. Esse negócio de não ser nem de direita nem de esquerda tem um simbolismo que é o seguinte: não tem uma definição programática. Então, o que o partido acha da reforma da Previdência? Não sei. Tem uns que são contra, são a favor. O que acha da reforma tributária? Também não sei. Pode ser contra, pode ser a favor. Então, tem as características, né? Esses partidos, a pergunta é: eles vão ter protagonismo a partir de agora? Eles vão lançar candidaturas para 2022? Possivelmente PSD não vai ter candidato, possivelmente PP não vai ter candidato, possivelmente o MDB não vai ter candidato, não é? Ou se tiver, vão ser candidatos que tendem a uma cristianização, a não ser que algum político de grande expressão utilize a sigla, não é, para se projetar numa campanha, não é? Quer dizer, e tem variações disso, Eduardo. Por exemplo, o PSDB já não tem exatamente essa característica, assim quanto o PT, né? Porque, de alguma maneira, foram construindo uma visão programática. Ela é muito aberta, né? Enfim, mas de alguma maneira existe uma referência, existe uma história, existe uma liderança que vai conduzindo. Você tem no PSDB o João Dória, você tem o Eduardo Leite, você tem algumas referências, tem o governo Fernando Henrique, tem um presidente de honra, que é o ex-presidente Fernando Henrique. Então tem uma certa linha, você consegue identificar um pouco a cara do partido. O PT é o mesmo caso. Você tem lá o ex-presidente Lula, você teve as gestões de Lula, Dilma, você tem uma certa cara mas longe de uma cara muito, digamos assim, muito precisa, né? Você tem 2 partidos no Brasil, na minha opinião, que tem uma cara mais clara, né? Um mais à direita, o outro mais à esquerda, vamos lá, que é o Partido Novo, né? Você vota no candidato do Partido Novo, você sabe que tem uma certa estrutura. Ele vai ser a favor do livre mercado, redução do tamanho do Estado, vai apoiar toda essa política de PPPs, etc. Você fala, o PSOL é o contrário, né? É contra as PPPs, contra as parcerias, mais. Tanto é que você pega o Boulos aqui em São Paulo, tem um enorme apoio de funcionalismo público. Não é à toa, porque tem essa identificação clara com a máquina do Estado, enfim, mais à esquerda, no sentido que se dá esse conceito no Brasil. Então, mas são casos raros no Brasil. Tem 33 partidos. Eu só consigo identificar 2 ou 3 que têm essa nitidez, digamos assim, com algum destaque, eu diria, o PSOL e o Novo, né? Então, 80% dos partidos brasileiros são siglas, são legendas, né? Muito mais do que partidos políticos. Então, uma referência interessante nessa eleição, que a gente tem falado pouco, é uma virada muito forte que está acontecendo, na verdade, em Joinville, exatamente com o Partido Novo. É o Adriano Silva, que é um empresário, ele não fez coligação, não usou dinheiro público, toda aquela retórica do Partido Novo, todo aquele estilo, está com mais de 60% nas pesquisas aí. Vamos ver o que acontece hoje no final do dia. E uma exceção, não é, Schiller? Porque o Partido Novo teve um desempenho muito ruim agora no pleito de 2020. Muito ruim. Da mesma forma como o PSL, né, que foi o expoente eleitoral de 2018, sumiu agora dos principais cidades na eleição municipal, né, Schiller? No caso do Partido Novo, né, ele tem regras internas muito complicadas. Então,
quem é parlamentar não pode ser candidato a cargo executivo, tem que fazer um processo seletivo para ser candidato. Você sabe, Schiller, Surgiu... a gente entrevistou o governador de Minas, ele teve aí, inclusive, no estúdio da Rádio Bandeirantes, Romeu Zema, no finzinho agora desse processo eleitoral. E ele não escondeu o descontentamento dele com o Partido Novo, porque o partido, por todo esse processo que você coloca agora, de ter muitas regras no processo interno, optou por não ter candidato em praticamente nenhuma cidade do enorme estado de Minas Gerais, que, aliás, é o estado que mais tem municípios no Brasil, não é? Acho que são 800 e tantos municípios. O Partido Novo teve candidato em 2 ou 3 cidades. Ou seja, não dá para sair vencedor também numa eleição em que praticamente você não concorre, né, Schiller? Olha, exatamente, parece um partido meio assim, a eleição política não é convento, né? Você tem tanta regra, tanto critério, no fundo, tanta burocracia, né? Porque não faz sentido nenhum. Você tem 800 municípios lá arredondando. O que acaba sendo engraçado, né, Schiller? O partido que diz que tem que desburocratizar, que tem que liberal, tal. Não, mas para ser candidato comigo, você tem... A unha tem que ter 4,5 centímetros e fica difícil. Não, é bem complicado isso, Eduardo. Vamos dar alguns exemplos. Vamos comparar, por exemplo, São Paulo. O que o PSOL fez? O PSOL lançou um candidato à presidência em 2018, Guilherme Boulos. Ele fez lá os seus 1-2%, certo? Mas marcou uma posição, tá certo? Marcou uma posição, criou o recall, né? Colocou o seu discurso, etc, etc. Agora, 2 anos depois, é candidato à prefeitura de São Paulo, né? E está aí disputando. Né? O que o Partido Novo fez? Lançou um candidato em 2018, João Amoedo, né? Deu o seu discurso, foi bem, né? Apareceu, fez uma votação relativamente expressiva para o tamanho do partido. Agora, em 2018, não tem candidato. Não tem candidato na maior cidade do país. Muitos nomes poderiam ser candidatos. Isso aconteceu em boa parte das capitais. Lá em Porto Alegre, por exemplo, o Partido Novo tem o deputado mais votado do Estado, que é o líder da bancada federal, que é o Marcel Van Hatten. Por que o Marcel Van Hatten não é candidato em Porto Alegre? Então é um problema na minha visão, de problema de estratégia partidária, que acaba refletindo no resultado pífio, na verdade, com exceção de Joinville, do Partido Novo. Vamos lá, só para dar esse dado, né? Minas Gerais tem um governador, não vai eleger um prefeito. Quer dizer, é uma situação inédita, eu diria. Aliás, por falar em estratégia partidária, não é, Schiller? A gente ouviu aqui no Jornal Gente, ao longo das últimas semanas, os presidentes dos partidos que mais cresceram no primeiro turno agora de 2020. PP, MDB, PSD, Gilberto Kassab, enfim. E aí ali, acho que algo comum no discurso deles, não é? O fato da valorização da política tradicional e também o fato de que agora, a essa altura do campeonato, nenhum desses expoentes vai dizer abertamente que não quer ter candidato à presidência em 2022. Então todos eles falam, sim, imagina, estamos saindo fortalecidos aqui, o que faz com que essa possibilidade se torne cada vez mais real. Nenhum deles vai jogar esse capital eleitoral no lixo antes do tempo. O fato é que ainda há muita ali elucubração a respeito disso. E o PP tem falado abertamente, Schiller, sobre a vontade e a possibilidade de reconduzir Jair Bolsonaro aos quadros do partido, já que ele está sem partido e o Aliança pelo Brasil, por enquanto, não passa ali de algo no papel, mas sem viabilidade até esse exato momento. Você vê alguma possibilidade nesse cortejo que existe agora sobre o presidente Jair Bolsonaro de algum desses partidos do Centrão, Schiller? Vejo sim, Thaís, eu acho que é um movimento natural da política. Vou observar, então, um caso como Alexandre Calil e Rafael Greca, a gente conversou aqui, eles se elegem há 2 anos atrás, aliás, há 4 anos atrás, nesse caso, 2016, por partidos pequenos, desconhecidos. Tá? No caso de um político mais tradicional, como o Greca, uma novidade, um outsider há 4 anos atrás, como Alexandre Calil, e ao longo do mandato entram num partido tradicional. Né? Por quê? Porque ele faz aliança com a Câmara de Vereadores, porque amplia a base política, porque passa a conhecer a política, porque percebe que você não governa sem a política. Né? E aí o caminho natural é a política tradicional e um partido tradicional. Né? Na minha visão, este é o movimento do presidente Bolsonaro. Ele entra 2 anos atrás com um discurso de outsider, contra a política, não faço alianças, não aceito dinheiro público, trabalho com redes sociais, enfim.
Durante o governo, aproxima do Centrão, descobre uma coisa básica. Quer aprovar algum projeto no Congresso, precisa articular, precisa ter base política. Agora o país vive um impasse, porque tem uma enorme agenda de reformas que está parada no Congresso. Eu achei curiosa a frase do ministro Paulo Guedes. Ele disse, olha, nossos projetos estão lá, agora precisa do timing político. Tá? Ora, se não tem o tal do timing político, não aprova PEC do Pacto Federativo, PEC emergencial, reforma administrativa. Tá? Então, quer dizer, as pessoas percebem, os líderes percebem, o país percebe que a governabilidade faz parte da política. Tá? Então, eu avaliei muitas capitais, onde prefeitos que não fizeram política no bom sentido da palavra, ou seja, criaram coligações, alianças, base nas câmaras de vereadores, etc., não aprovaram nada, acabam inviabilizando a própria gestão. Você imagina um governador como o Zema, tem 3 deputados no partido, na Assembleia Legislativa, tem que compor maioria, tem que ter uma maioria de 30, 32, 33 deputados, senão não aprova projetos importantes. Né? Então tem que fazer política o tempo inteiro. Na minha visão, a sociedade começa a perceber isso, o eleitor brasileiro vem amadurecendo. Né? Então, assim, é natural que o presidente Bolsonaro procure um partido tradicional. Né? O PP vem oferecendo, o Bolsonaro foi muitos anos do PP. Né? Eu acho mais difícil que ele entre no Republicanos, que é um partido que tem um outro corte, quer dizer, ele tem um domínio muito grande da religião, da igreja, enfim, é um partido que se localiza politicamente num espectro mais definido. O PP cresceu muito, tem uma base nacional, tem um bom tempo de televisão, vai ter uma fatia boa aí do fundo partidário. Então, acho que é um caminho, digamos assim, bastante plausível aí para o presidente Bolsonaro. Para fechar da minha parte com você por enquanto, Schiller, porque a gente vai conversar muito mais depois das 5 da tarde, né? Quando você fizer aquela rodada entre Rádio Bandeirantes e os outros veículos do grupo, eu vou estar te esperando lá na Band News TV. Mas, por enquanto, câmaras municipais já estão definidas, né? Todas as composições partidárias que vão dar base aos prefeitos. E nas campanhas que eu vi, nenhum candidato a prefeito para segundo turno diz assim: olha, eleitor, a Câmara está me favorecendo. A Câmara, eu já tenho voto na Câmara. Vote em mim porque os meus projetos vão ganhar. Vão ter base para serem aprovados. Por que isso não acontece? Também falta essa educação ao eleitor de que a política não se faz sozinho? Olha, eu acho que nós melhoramos. Até vou dar um tom otimista aqui, Eduardo. Eu concordo inteiramente contigo. Eu acho que o eleitor, eu diria assim, o eleitor ele vai aprendendo. Quer dizer, ele percebe, quer dizer, se você vota num candidato a prefeito e vota no candidato a vereador da oposição, tem muita gente que fazia isso, né? Bom, vamos votar no candidato, sei lá, do PSDB para o prefeito, mas vamos votar o cara do PT na Câmara para fazer oposição para o cara do PSDB, né? Para dar o contraponto. É uma visão, talvez, que se teve muito tempo, né? Mas vamos lá. Quer dizer, os prefeitos, eles precisam, essa é a primeira tarefa desse mês, agora pós-eleição, quem se elegeu no primeiro turno já está fazendo isso, é compor uma base na Câmara de Vereadores. E aí se demonizou muito isso, historicamente, recentemente no país. Nós tivemos mensalão, petrolão, não sei o que e tal, quer dizer, nós tivemos muito financiamento legal de campanha, nós tivemos muito caixa 2 no Brasil. Toda essa ideia, né, da aliança, da coligação, da negociação, do troca-troca, etc., tudo isso virou um estigma na política brasileira nos últimos anos. Né? Mas o fato é que os governadores e prefeitos que a gente analisa, que estão tendo bons resultados, foram porque aprovaram reformas difíceis nos primeiros anos, viabilizaram as suas gestões, e para isso precisam de base. Né? Então tem vários exemplos muito interessantes. O prefeito que vá bater cabeça com a Câmara de Vereadores o tempo inteiro, né? Gastar uma enorme energia para cada projeto, como é que faz? Né? Não tem saída para isso. Então, tem que fazer política. E eu acho que as pessoas percebem isso. Eu acho que a vida desses prefeitos que entrarem vai ser um pouco mais fácil. Por quê? Porque a gente criou 2 coisinhas. Proibimos coligação nas proporcionais, né? E criamos uma cláusula de barreira. Está começando a ficar mais dura, vai ficando mais dura até 3% em 2030. Né? É gradativo. Isso determinou uma redução importante do número de partidos nas câmaras de vereadores de pequenas cidades. Isso não teve grande efeito nas grandes cidades. Mas nas pequenas cidades, como cada partido teve que fazer o cálculo lá, dizer o seguinte, olha,
Se eu não fizer o coeficiente eleitoral, eu não elejo ninguém, né? Então os partidos foram muito prudentes em sair lançando chapas sem perspectiva de ter o quociente eleitoral e ter a bancada. Então houve muita migração, houve um processo que a gente ainda não tem um mapa todo pronto, mas de aglutinação partidária. Então o número de partidos em cidades até 20 mil habitantes, são a esmagadora maioria das cidades brasileiras, diminuiu o número de partidos. Isso melhora a governabilidade, porque em vez de negociar com 6, 7, 8, vai negociar com 2, 3 partidos para formar maioria, né? Isso é bom. Quer dizer, o Brasil é o país, posso fazer esse dado aqui, é a maior dispersão partidária entre as grandes democracias do mundo. Não há nada parecido com o Brasil. Então, isso reduzindo melhora a governabilidade. Mas né? também acontece isso porque tem um modelo, não é, Schiller, que permite que partidos sejam criados só pensando no fundo partidário, fundo eleitoral, desse monte de dinheiro público que migra para os partidos em toda eleição e todo ano, né, Schiller? Olha, esse é um ponto central, né? Aliás, eu já disse que eu vou lançar aqui, Thaís e Eduardo, a campanha Pensa Brasil aqui. Do fundão partidário. Achei que você ia lançar um partido, Schiller. Você me assustou agora. Vou lançar aqui por falar nisso? Não, a minha campanha é democrática. Calma, Schiller, calma. Não se desespere. Precisamos de você analisando aqui conosco. Não, deixa eu explicar aqui, me explica. A campanha é para discutir o tema do fundão, não é para nada. Eu acho que é importante o eleitor, o nosso ouvinte, não é? Porque 2 bilhões por ano, a cada eleição, 2 bilhões ou mais. E esse dinheiro acaba concentrado aonde? As pessoas podem botar no Google depois, aí pesquisar, nós vamos dar muito essa informação aqui na Band, para onde é que foi esse dinheiro. Foi para os grandes candidatos, para os grandes partidos, nas principais cidades, em geral, que já tinham mandato. Por quê? Porque eles têm influência nas máquinas partidárias. Então, o dinheiro que era para gerar equidade, igualdade, etc., acaba concentrado nas mãos da oligarquia partidária. E aí você tem campanhas caras, você tem a estética, você tem o marketing, etc. Nada contra, né? Mas cá entre nós, tem crowdfunding, tem as plataformas de financiamento coletivo, dá para fazer campanha na internet, dá para fazer campanha mais barata. Então essa é uma opção que eu vou estimular, que a gente vai estimular aqui. A minha campanha é só essa. Não, tá certo. Eu acho que é um tema muito importante, porque, de novo, também a gente cai num simplismo nesse assunto, né? Então tira todo o dinheiro. E aí só vai ter candidato rico. E aí a gente não tem a composição da sociedade. Hoje em dia a gente não tem. Primeiro, hoje em dia a gente não tem a composição da sociedade brasileira no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas e nas câmaras municipais. Não tem. Mas o jeito de resolver esse problema não é... Olha, então não vai ter mais nada para ninguém. Não, é como você está dizendo. É fazer com que, primeiro, seja menos dinheiro. Quanto a isso, acho que não tem dúvida nenhuma. E depois, que esse dinheiro seja, de fato, produtor de uma equidade maior. Produtor de que quem tem menos chance passe a ter a mesma chance de quem tem mais dinheiro. Aí, estou engajado na tua campanha, Schiller. Vamos lá, uma boa discussão essa aí. Bem, eu queria agradecer ao Fernando Schiller, cientista político, nosso colunista de todos os dias aqui na Rádio Bandeirantes, que vai trabalhar muito hoje ainda, como todos nós, né, Schiller? Bom trabalho pra gente vai se falando. Boa eleição, bom voto para todo mundo, bom domingo, grande abraço. Até mais, Schiller. Um abraço.